E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Lucas e dessa vez eu vou falar sobre um filme que, como vocês viram no título do vídeo, é sobre o porquê da Regan McNeil foi possuída, já que vemos ela entrando em possessão e não o início de tudo no filme O Exorcista. Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para algum amigo seu que também curte, porque nesse canal eu costumo falar sobre filmes de terror, sobre análise, teorias, tudo sobre o universo do terror e do cinema. Lançado em 1971, o livro O Exorcista, de William Peter, que conta a história de uma menina chamada Regan McNeil, de 12 anos, que é possuída por um demônio chamado Pazuzu. Logo após a publicação do livro, urgentemente tiveram que produzir o audiovisual da história, ou seja, o longa-metragem. Nesse vídeo em específico, eu vou me basear no que o filme mostra, porque como nós sabemos, quando algum filme é inspirado de algum livro, muitas partes do livro são cortadas no filme e assim fazer com que o clímax seja muito mais rápido e mais intenso no longa-metragem. O filme inicia com um padre minerando em um local assim deserto e lá ele acaba encontrando um pingente, algum objeto religioso. E aí ele meio que pensa o que seja o que é aquilo que ele encontrou naquele ambiente. E logo imaginar o que seria aquilo, a imagem foca para uma estátua, eu acho que religiosa, que é a estátua de Pazuzu. Pazuzu, segundo a mitologia suméria, representava o rei dos demônios do vento, filho do deus Abi. Ele também representava o vento sudoeste que trazia as tempestades e a estiagem do local. Então, pela estátua, no caso Pazuzu, ter esses poderes, a maior parte do tempo no filme fica um clima que muito assim frio, um tempo assim muito nublado. Então, nós sabemos que a presença desse espírito está naquela casa. Logo após esse momento, a história se passa para outro local em Georgetown, que conta a história de Regan McNeil e Chris McNeil, que é a mãe e a filha que moram em uma casa, um sobrado, e a mãe trabalha como atriz o dia todo e a filha é uma menina de 12 anos que vive em casa com alguns empregados ou algumas pessoas que cuidam dela enquanto a mãe trabalha. Em uma cena específica, a mãe chega do trabalho e vai tentar se descontrair com a filha um pouco para brincar com ela, já que a maior parte do tempo ela fica sozinha. E logo após ela chegar na casa dela, ela meio que vai para uma sala de brinquedos com a filha, ver algumas coisas com que ela brinca quando está no tempo de lazer dela. Só fazendo uma observação antes disso, a mãe de Regan, ela costumava ouvir alguns barulhos no sótão e dizia para os empregados que seriam ratos que estavam lá e teriam que colocar meio que ratoeiras lá para poder tirar aqueles ratos de lá. Então, ela com a filha vão para uma sala onde tem brinquedos e a mãe encontra o famoso tabuleiro Ouija, que por consequência a Regan McNeil já vem jogando há muitos dias sozinha. E uma das regras do jogo é que não se deve jogar sozinho em um local elevado da casa e também não esteja depressivo. Em uma cena específica, a mãe de Regan começa a ligar para o pai e começa a ralhar com ele. E logo em seguida, a Regan ensina a mãe dela a jogar ou também a dizer como é que aquele jogo funciona. E ela diz que ela joga sozinha e que um certo Capitão Wood responde as perguntas dela de acordo com o que ela faz. E esse Capitão Wood seria quem? O famoso Pazuzu, que no início do filme mostrou quem ele era de fato. Só que como a mãe é leiga nos assuntos de religião, espiritualismo, sobrenatural, ela meio que deixa passar e pensa que é a imaginação de Regan que está fazendo ela fazer essas coisas no jogo. Depois desse momento, a Regan vai dormir na cama dela e no mesmo dia em que ela, depois de jogar esse jogo com a mãe, ela vai descansar e ela fala para a mãe que está sentindo algum desconforto na cama dela ao dormir. Então ela vai pro quarto da mãe dela dormir porque ela não consegue ficar no quarto dela. Bom, e lembra daquele momento que eu falei que a mãe escutava alguns barulhos de rato no sótão? Pois então, ela fica muito estressada e ela mesma vai ver o que está acontecendo no sótão. E para mim, naquele sótão estaria o espírito que a Regan vivia se comunicando. Porém, eu acho que é estranho o espírito sair do sótão, sendo que ele pode passar pelas paredes. Então a mãe da Regan vai para o sótão e no momento que ela abre o sótão, a câmera foca na Regan na cama deitada em êxtase, ou seja, tipo assustada com o que estava acontecendo. E quando ela vai verificar as ratoeiras do local, estão todas intactas com a comida lá no sótão. Então meio que não era rato o que estava lá, e sim outra coisa
sobrenatural. E no mesmo momento em que ela tá no sótão, quando ela vai investigar o que de fato tem, um vento dá e tipo apaga o que ela tá acendendo, que no caso era uma tocha assim para iluminar o ambiente. Então realmente tinha um espírito muito mau lá naquele local. E logo após isso, a mãe começa a desconfiar de alguns comportamentos estranhos que a Regan vem apresentando nos dias. Então ela leva para o hospital para ver o que é de fato que está acontecendo com a Regan, se é hormônio, se é amadurecimento, se é estresse que a filha está tendo. E muitas pessoas dizem que é isso. Mas quando vão fazer os exames, dá tudo negativo, ou seja, que ela não tem nenhum problema físico. E quando a mãe percebe que não se trata mais de físico, ela vai pro lado que é espiritual. Só que, como eu disse, ela não tinha muita ligação, muito aprendizado com religião. Então ela meio que fica assim com medo do que pode acontecer com a filha dela. E aí ela entra em contato com a igreja, com a religião, e ela encontra com o padre Carras, que meio que era um padre que é responsável por fazer missa, essas coisas. Porém, esse padre estava perdendo a fé com Deus. Então, ele meio que não teria autoridade para fazer o exorcismo na Regan McNeil. Então, ele chama outro padre bem requisitado, que tem autoridade para fazer isso, que por consequência é o padre que aparece no início do filme, que sabe o que vai se tratar depois com a menina, que no caso ele vai encontrar com o espírito Pazuzu. E logo após esse padre chegar é que inicia o clímax da história, que vai dizer quem ele é, o padre, quem é o espírito que está com a Regan. Então, meio que nesse momento exato é onde realmente o terror do filme começa. Porém, no momento em que o padre, que veio lá de outra cidade, lá de outro país, parece, ele vai tentar ajudar a Regan a se livrar daquilo, o próprio espírito, o próprio demônio no caso, mata o padre que é requisitado, que sabia disso. Ou seja, eu acho que ninguém, nenhum padre realmente de nível alto conseguiria fazer o exorcismo na Regan. E aí depois o outro padre que estava perdendo a fé ficou com muita raiva do que ele fez, o espírito, então ele mesmo pediu para o espírito sair da Regan e invocar nele, no caso possuir ele, para deixar a menina livre. Ele fica com tanto ódio que o espírito realmente não pensa duas vezes e entra no padre e faz ele pular pela janela, fazendo ele morrer, caindo escada abaixo. Quando ele cai pela escada abaixo, que no caso é bem perto da casa da Regan, umas pessoas veem ele caído morto lá, quase morrendo já. E aí outro padre, eu espero que tenha sido outro padre, chegou para ele e falou assim: você aceita Jesus como seu único salvador? E aí o padre que estava morrendo responde com a mão, provavelmente falou que sim. Então esperamos que ele tenha sido salvo, porque já que o espírito entrou nele, ele provavelmente não estaria no céu, né? E no final a Regan se salva, ela tem o exorcismo por conta do padre Carras, que pediu para que o espírito possuísse ele, que no caso eu acho que realmente era a única saída, porque a Regan já estava quase morrendo já, o espírito estava acabando com o corpo dela, então em alguma forma ele teria que sair de lá, senão ela ia morrer. Bom, no livro eu acho que essa história seria muito mais explicada do que o filme ele é muito assim, muito corriqueiro, muito rápido pra gente mostrar o que a história é de fato. Mas então foi isso, pessoal. Eu quis dar uma análise bem rapidinha de por que a Regan foi, que no meu caso foi esses 3 pontos, pelo fato dela brincar com o tabuleiro Ouija sozinha, pelo fato da mãe ter abrido o porão, o sótão, e ter feito o espírito sair. E se você curtiu esse vídeo, comente aqui embaixo, dê o seu comentário aí, diga alguma sugestão de vídeo pro próximo vídeo, que nesse canal eu costumo falar mais sobre esses tipos de filmes, filme de terror, filme de suspense. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo e tchau!